Olá, meu amigo, minha amiga do Papo de Sábado. Espero que esteja tudo bem com você nesse sábado de outubro, 17 de outubro. Papo de Sábado que você pode ouvir no sábado, você pode ouvir no domingo, você pode ouvir na segunda, na terça. Você fica à vontade. Não esqueci, nós vamos marcar, talvez para o dia 14 de novembro, um Papo de Sábado nas dependências da Igreja Água da Vida. Você vai ser o convidado para participar. Foi uma ideia que foi dada para a gente. Gostamos da ideia, né? Fazemos um papo de sábado com aquelas pessoas que podem estar conosco, as pessoas que às vezes acompanham pelo YouTube e algumas pessoas, quem sabe, moram próximas ali da região do Tucuruvi, Tremembé, Santana, região norte de São Paulo. Caso não tenha nenhum tipo de compromisso, eu vou convidar você. Um papo de sábado presencial, dia 14 de novembro, às 18 horas. Já temos até o tema, depressão. Foi até uma outra sugestão de um fiel companheiro do nosso canal, o irmão Tobias. Ele deu essa sugestão para nós. Alguém pode falar, mas vamos trazer psicólogo e tal. Não, não. Nós vamos enxergar depressão na visão da pessoa comum, sem ajuda profissional, né? Depois, caso você queira se aprofundar, nós temos aulas gravadas por irmãos que são psicólogos cristãos e que gravaram aulas falando sobre depressão. Nosso papo hoje é resiliência. Você já ouviu falar sobre isso? Resiliência? Quem sabe você que ouviu a chamada no Instagram ou no Facebook, você não foi atrás para entender o sentido da palavra, o significado da palavra resiliência. Eu estou aqui com as minhas colinhas aqui do lado, então eu vou ler ali, né? O que é resiliência? O que você entende como resiliência? Então vamos lá, temos aqui algumas definições. Resiliência significa voltar ao estado normal. Estou lendo ali o que os dicionários costumam dizer. É um termo oriundo do latim resiliens. Resiliência pode ter alguns significados, né? Para a área da psicologia, para a área administrativa, para a área ecológica e para a área física, tá? Quando eu falo área física, eu falo até a área do bem-estar do homem, ser humano, que é onde nós vamos conversar um pouquinho, bater um papinho aqui com você. A resiliência é a capacidade de voltar ao estado natural, ou seja, principalmente quando você passa um trauma, uma situação crítica que sai fora daquilo que nós chamamos de fora do comum da vida, da sua vida normal, do seu dia a dia. Então a resiliência seria a capacidade de você passar por esse trauma e retornar à caminhada normal da vida. Também a gente encontra uma definição como substantivo feminino, que é a propriedade de corpos que voltam à forma original. Aí talvez mais voltados para a área científica, né? Depois de terem sofrido alguma espécie de deformação, ou um choque, no sentido figurativo. Capacidade de quem se adapta a intempéries, às alterações e aos infortúnios, é o nosso caso. Tendência natural para se recuperar com facilidade, essa definição eu coloco com aspas, essa facilidade, nem sempre é facilidade, né? Dos problemas que você enfrenta, então a capacidade de você retornar ao caminho normal da vida. Etimologicamente, é uma origem da palavra resilience, como nós falamos aqui do latim, ou resilience do inglês. Muito bem, essas são as definições. Então, a capacidade que o indivíduo tem de uma população, às vezes um povo, de passar por um momento de adversidade e consegue em seguida se adaptar, passando por esse momento de dificuldade, se adaptar e enfrentar a vida. Vou dar um exemplo aqui básico, né? Muitos lugares do mundo sofrem com terremotos, com maremotos, sofrem com terríveis incêndios, terríveis inundações, furacões, catástrofes da natureza que devastam o país. Então você olha aquela situação de destruição completa, aquele país devastado, casas caídas, né? Casas destruídas, aquele furacão, aquele hurricane passou, destruiu tudo, botou tudo no chão,
Então, as pessoas olham aquilo, a tendência sua, o que é? Você olhar aquilo e se entregar. Você fala, puxa, o que eu vou fazer agora? Que situação difícil que eu tenho para levantar e retomar a vida. Aí entra a resiliência, né? Após perder as pernas em um acidente de carro, fulano de tal, não vou dizer o nome do cara aqui, ele retomou a vida, se adaptou à nova condição dele, sem as pernas, e começou a ministrar palestras para adolescentes, falando sobre o risco de coisas que você deixa passar na vida. No caso dele, foi um acidente de carro, uma distração. Então ele, além de retomar, ele agora retoma e sente a necessidade de alertar adolescentes, jovens, a respeito dos pequenos acidentes podem promover grande destruição na vida do cara. Isso é resiliência. Ou seja, você toma um baque, você sofre uma tragédia, toma um soco, vamos dar essa ilustração, você se recupera, se levanta e tenta caminhar na vida. Volto a perguntar, você é uma pessoa com resiliência? Né? A gente tem abordado temas aqui do dia a dia. Aqui eu sempre tenho reforçado. É um ser humano normal, comum, falando para pessoas normais, comuns, com os problemas. Por isso todos esses temas que a gente tem abordado, insegurança, decepção, esforço, etc, etc. Vamos lá. Você então é uma pessoa que exerce a resiliência? Quantos choques e surpresas a vida nos reserva? Né? Quantas pauladas você já levou nas costas e se sentiu completamente vazio, sem forças para levantar e caminhar? Olha aqui, eu ia colocar aqui uma música do Erasmo Carlos, uma música antiga, a turma mais da galera mais antiga aí que me ouve, que me acompanha, vai lembrar. Eu queria pesquisar, acabei esquecendo, né? Eu vim aqui para fazer a gravação, acabei esquecendo de pesquisar essa música do Erasmo Carlos que dizia: eu não posso mais ficar aqui sentado a esperar. O nome da música é Sentado à Beira do Caminho. Então, tem gente que quando leva essa paulada da vida, essa situação, e a tendência de todo ser humano é sentar e falar, e agora? Acabou o mundo. Acabou. Não tenho mais força para continuar. É aonde você tem que buscar a resiliência. Né? Choques, traumas, tragédias. Poxa, é difícil um ser humano passar pela história da vida, passar pela trilha da vida dela, sem enfrentar essas situações. Né? Estava conversando até com um casal hoje cedo, e eles estavam falando de pessoas com sofrimento, pessoas boas, cristãs, ligadas a fazer o bem, e de repente começam a passar situações, principalmente na área da enfermidade, se definhando. Estavam contando um caso lá terrível de uma pessoa nova ainda, que de uma hora para outra a vida acabou para ela, ela foi definhando em 2 anos, acontecendo coisas horríveis com o corpo dela. Então, às vezes, o choque para aquela pessoa que vai embora, foi embora, e o choque para aquelas pessoas que ficam. Né? No caso, eu posso usar um exemplo. Um ministro evangélico, ministro de verdade, não essa palhaçada que está aí, com todo respeito ao palhaço, né? Que é uma coisa maravilhosa. Mas toda essa situação, esses caras que estão aí, que se julgam pastores, que se dizem pastores, líderes, um monte de salafrário sem vergonha, mas um líder evangélico, um ministro evangélico, ele forçadamente, ele deve exercer a resiliência. Por quê? Infelizmente, ele tem que se acostumar a levar pauladas da vida. Né? E as pauladas da vida, elas não vêm de fora. A pessoa tal atacou, criticou o evangelho. Não, as pauladas elas vêm dos de dentro, das pessoas que caminham com ele, das pessoas que caminham com ela, das pessoas que estão juntos, desses aí que vêm as traições, as coisas ruins, né? Então, um ministro evangélico, por exemplo, estou dando esse exemplo, ele é obrigado, ele é forçado a ter resiliência na vida. Porque senão, a primeira decepção ele para e ele deixa de caminhar. E ele tem outras pessoas, né, amorosas, pessoas sinceras, pessoas que estão interessadas no reino, não em si próprias, não são pessoas egoístas. Então ele tem que pegar essa força, essa resiliência,
se reforçar, botar-se em pé novamente para poder caminhar. Estou falando uma coisa que eu milito, caminho com toda a propriedade, né? Então falamos, algumas semanas passadas, falamos sobre as decepções. As decepções, elas projetam e geram, né, a necessidade da resiliência. Porque você às vezes toma uma decepção tão grande que você não tem força para reagir. É como uma pessoa que ela é anestesiada e não consegue voltar da anestesia. Então ela vai se entregando à anestesia e pode chegar à morte ou uma falência de órgãos. Então as decepções, elas aparecem na vida da gente. Às vezes do lugar que você menos espera, vem a decepção, né? Então, a decepção é um momento excelente para você mostrar a resiliência que você tem na sua vida. Vamos lá. É fácil. Você chega para a pessoa e fala, fulano, você tem que se levantar, crê em Deus, confia em Deus. É fácil. Falar é fácil, gente. Falar é fácil. Você às vezes está do lado da pessoa, você sentir que você é aquele que vai ajudar a pessoa a obter essa resiliência. Você às vezes é o ombro, né, que vai dar um apoio para o cara caminhar, para a pessoa caminhar. Aí é difícil, né? Porque às vezes é um processo. E nós vivemos uma sociedade imediatista. Nós queremos o chocolate solúvel. Bateu, dissolveu, tomou. A gente não quer aquele chocolate antigo, lembra? Os mais antigos, fazia pelotinha de chocolate, que era chocolate de verdade. Hoje não é mais. Hoje é achocolatado, inventaram um negócio aí. Então você não queria ficar lá desmanchando as bolinhas, tal, mexendo. Às vezes tinha até que bater mais forte para poder dissolver no leite, na água, tal, para você tomar o chocolate. Então a gente quer, jogou, dissolveu, tomou. Então nós vivemos uma sociedade imediatista. E a resiliência, às vezes, ela vem fruto de um processo, de um trabalho, é um trabalho. Não é uma coisa fácil, né? Então, quantos entram em parafuso quando sofrem um trauma? Alguns suportam, às vezes sequer suportam assistir uma situação. Então, às vezes, nem é participante daquela situação. Mas só por acompanhar, por ver aquela situação, o cara já desaba. E são pessoas, às vezes, que necessitam de um processo, de um trabalho. Não é um estalar de dedos, né? Alguns não suportam, por exemplo, entrar em alguns lugares porque, vamos dar um exemplo, uma agência bancária. Ele estava lá um dia, teve um assalto, tal, pum, balearam um cara lá dentro. O cara nunca mais volta a pôr os pés numa agência bancária. Ele levou esse trauma e não há nele resiliência suficiente para retomar a vida e falar, não, isso aconteceu, pode acontecer, pode ser que eu passe por isso novamente. Alguns, às vezes, o cachorrinho corre atrás, o cachorro na rua, corre atrás do cara, o cara toma aquele susto, tal. O cara não pode nem ver cachorro, ele vê cachorro no colo do outro cachorrinho que não faz mal nem para a pulga, né? A pulga domina o cachorro, mas ele olha e se assusta. Por quê? Trauma, não tem capacidade de resiliência. Então não tem capacidade de retomar a vida. E a retomada seria o quê? Ele mesmo ir lá e conseguir um cachorrinho e ter um contato com o cachorrinho e passar por cima desse trauma. Isso é resiliência, né? É você superar. Então, estou dando aqui alguns exemplos na vida, que a gente é bem tranquilão, não tem que ficar muito com parte técnica. Parte técnica deixa lá para o 3 dedos de prosa, né? Aliás, tem um 3 dedos de prosa bacana lá, hein? Falando sobre cristão, política, se cristão pode ser de esquerda ou não. Dá uma visitada lá, cria coragem. Eu sei que tem gente que nem vou, não gosta de política. Não, você tem que gostar. Você tem que ouvir o que foi falado lá. Mas voltando aqui. A capacidade de se levantar novamente não é fácil. Você ouviu bem? Ela não é fácil. Fácil falar, mas é difícil de exercitar. É difícil de ser vivida. Por isso que eu falei que algumas pessoas passam até um processo. Tá? Um processo, um acompanhamento, um aconselhamento, um cuidado, às vezes, profissional, um cuidado médico, às vezes até um remédio, uma química para poderem prosseguir. Então, tornar a se erguer de uma paulada nunca é fácil. Nunca é fácil, tá? Você tem que entender isso aí. Por isso, o pensamento positivo, a lavagem cerebral, outras técnicas de manipulação, elas são limitadas. Porque quando pega um cara que passou por uma situação dessa, lavagem cerebral, pensamento positivo, não resolve. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Os delírios. As igrejas carismáticas, elas vivem muito de delírios. Eu escutei minha voz. O cara
Estava até dando um exemplo aí, o cara arrastou um guarda-roupa lá, o cara falou, oh, escutei Deus falar, João, e foi guarda-roupa, né? Então delírios, Deus está falando comigo e tal. Vivem muito disso, pelo amor de Deus, eu vejo cada coisa por aí. Delírios causados pelas drogas, né? Santo Daime, chás, lembram? Essas coisas existem aí. Das próprias drogas sintéticas. Então os caras começam a delirar, a se envolver com essas coisas. As diversas rezas, tem que rezar, papá, 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 papá. Aquilo se torna uma coisa, uma trava emocional. E até mesmo de momentos emocionais frágeis. Você passa um momento emocional frágil e a pessoa vem e manipula você. Então tudo isso tem prazo de validade. É um leite que fresquinho, ele é uma delícia. Poxa, quem que não gosta de um leite fresco, né? Não esses de caixinha de Tetra Pak, essa porcaria aí. Um leite fresco, gostoso, ainda em alguns lugares ainda vende. Então é uma delícia, mas se passar 2, 3 dias, você pode experimentar e de repente ele azedou, tá com gosto de podre. Então essas técnicas, elas são assim. A princípio são bacanas, né? Mas passou o tempo, você vê que aquilo não tem validade. Então a resiliência, ela depende muito da pessoa. E se a pessoa tem um apego ou uma proximidade, acredita em Deus, vai ajudar muito. Isso a própria ciência prova, né? Que uma pessoa que tem uma proximidade, lê Bíblia, estuda a palavra de Deus, ela é uma pessoa mais forte. Não porque a Bíblia não é esse processo, ele e Deus, essa força que vem do Criador, faz ele se tornar uma pessoa com uma resiliência maior. Então ele consegue suportar e ir adiante na vida dele. Enfim, as técnicas, que por sua vez podem apresentar resultados momentâneos, como eu dei o exemplo do leite, mas no minuto seguinte elas provam que as pessoas não foram realmente tratadas e voltam ao estado que estavam, ou até mesmo pior, né? São coisas que na vida você aprende a trabalhar. Então a resiliência, nós podemos dizer, que é uma pessoa que consegue levantar depois de tomar um soco. Então ele fica grogue, né? Como um boxeador. Acho que até coloquei aqui um exemplo aqui, ó, de um boxeador. Ele toma um soco, um cruzado, né? Um jab, pau, ele cai e ele não sabe nem onde ele está. Ele perdeu a noção completamente. Mas devagarinho ele vai olhando, ele vai vendo o brilho lá de cima do tablado, né? Do ringue onde ele está lutando. Ele vai vendo o brilho da luminária. Devagarinho ele vai abrindo os olhos, apoia um braço, vai se levantando, vai se engatinhando até se colocar em pé e conseguir retomar, pronto para a próxima luta, onde ele pode mais uma vez tomar um cruzado, tomar um jab, cair novamente, tomar um golpe e ir para a lona novamente, né? E aí ele vai provar novamente a sua capacidade de resiliência. Então é isso, gente. O boxeador é um bom exemplo, né? Então você pode ter tido um trauma, uma separação, um casal que se separa. Normalmente não se pergunta para a criança, né? O casal tem os filhos, eu tenho que viver a minha vida, eu tenho a minha felicidade. Para a criança ninguém pergunta, cada um tem seu pensamento particular. Isso é muito, muito triste. A morte, às vezes, de um ente querido, uma morte inesperada. A morte ninguém espera, né? Nem quem está moribundo espera a morte, tá? A gente usa essa expressão, né? Mas às vezes vem uma tragédia, um acidente, o cara foi viajar, foi passear, não volta mais. Então, são situações, às vezes um animalzinho de estimação. A gente fala, essa é besteira. Besteira para quem não ama os animais, para quem não conhece Deus. Quem conhece a criação de Deus, dá muito valor para os animais de estimação. Tá? Aliás, o cachorro é melhor amigo que muitos homens. Essa que é a grande verdade. Então, nós damos valor. Quando a gente perde, a gente chora. E às vezes é difícil. Ele fala, cavalão, tal. Né? Um homem desse tamanho chorando porque perdeu o cachorrinho. Prova que você ama Deus, porque você ama a criação de Deus. Né? Então, a expressão de Deus você consegue enxergar até num cachorrinho. Eu digo, às vezes eu enxergo mais num animal de estimação do que no próprio ser humano. Né? Minha cachorrinha que foi embora nunca me traiu, pelo contrário, né? Eu que às vezes pisei na bola com ela, mas ela virava e estava lá comigo já, se esfregando, querendo carinho, dando carinho, né? Ao passo que o ser humano, só porque você não concorda com alguma coisa, ele dá as costas e acabou, não pergunta nem se você está bem, se você não está. Então, a capacidade da resiliência até na perda dos animaizinhos, tá? Isso é uma verdade. E são situações que às vezes você vai levar uma herança das tragédias.
Então você tem que ter essa capacidade. Será que todas as pessoas têm a capacidade de resiliência? É uma pergunta que eu deixo. Então eu quero passar para você uma dica, um manual do fabricante. É como eu costumo chamar a Bíblia. Quem me conhece há muitos anos sabe que eu não estou inventando isso. Meus alunos lá, né, de tantos anos aí, 30 anos ministrando aula, eles falavam, bem que você falava do manual do fabricante, que não é uma definição minha. Eu li num livro do... puxa, não vou lembrar o nome do cara agora. Que ele falava vivendo como filho de um rei. Esqueci o nome do cara, estava na ponta da língua. Mas ele usa essa expressão, né? O manual do fabricante. Então, o manual do fabricante pode te ajudar bastante. A Bíblia pode te ajudar bastante. A você ser uma pessoa que consegue colocar a resiliência em prática. Lembra do próprio Cristo? Se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Né? Ele olha, ele é traído por todos, ele é abandonado por todos, ele olha e ele consegue ter força para ir até o final. Louvado seja a Deus que o homem fez isso aí, o Cristo fez isso aí, foi até o fim, que era a cruz. Então Paulo, apóstolo, nossa, ele apanhou muito, foi perseguido, apanhou no sentido da palavra mesmo, né? Foi perseguido, foi ameaçado muitas vezes, mas ele foi até o fim, ele foi até o fim, tá? Essa é uma capacidade de resiliência que o apóstolo São Paulo teve. Quantos pastores são traídos por ovelhas? Quantas ovelhas são traídas por pastores, né? Porém, vão até o fim, porque o que importa é aquilo que está acima de tudo, que é a obra. Quantas famílias têm seus traidores, seus desertores? E difícil, né? Porém, os que permanecem se juntam, unem essa resiliência, essa capacidade para que possam caminhar e continuar o resto da jornada. A igreja, a princípio, ela foi assim, né? Os cristãos, eles eram atirados no Coliseu Romano. No Coliseu Romano. Nem por isso eles retinham a palavra, retinham o testemunho. Eles tinham essa capacidade de resiliência. Eles sabiam que amanhã eles podiam ser eles os que estavam ali sendo devorados, destruídos pelos leões. Mas eles tinham essa capacidade de resiliência. Harold Hill, ó a minha cabeça, meu processador. Vivendo como filho do rei, aprendendo a viver como filho do rei. Harold Hill é o autor desses livros que eu estou falando, que eu lembro de que ele fala, né? Essa expressão, o manual do fabricante. Amigão, aplique resiliência na sua vida. Aplique resiliência na sua vida. Aplique resiliência na sua vida. É fácil? Não. Mas está aí, uma dica aí, manual do fabricante. Ah, mas eu não sou cristão, não sou católico, não sou crente, não sou... Bíblia é arroz e feijão. Bíblia é alimento sólido para todas as religiões, tá? Bíblia é um livro que você é católico, se é macumbeiro, se é crente, se é budista, não importa o que você é, tá? Bíblia é alimento sólido, é aquilo que tem palavras de propriedade ali. Ah, eu não concordo com tudo, mas se você lê só Salmos, se você lê só Evangelhos, se você pegar o Eclesiastes, né? Você vai falar, poxa, aquele cara tinha razão. Bíblia é top, é show, tá? E para você que às vezes está passando um momento, poxa, não tem um amigo e tal, pega a Bíblia e fala, livro. Todo livro é amigo também, né? Mas esse livro, você pega a Bíblia e fala, livro, eu quero que você comece a ser meu amigo. Você vai mandar depois para mim aí um recadinho falando, cara, você tinha razão, meu. Comecei a encontrar coisa lá nesse livro aí que eu nem imaginava, né? E você pode até falar, poxa, eu até acho que existe um Deus, né? Eu tenho certeza que esse existe, amigo, companheiro, através de Jesus Cristo. Mas fica aí a dica, busque resiliência. Não sabe onde começar? Comece pela Bíblia, comece pelo manual do fabricante. Amigão, os assuntos estão aí, estão vindo. Tem sugestão? Manda para mim, manda lá no particular, faz um comentário. Se você não é inscrito no canal ainda, me ajuda, se inscreve no canal. Se você gostou, coloca um positivinho, eu conto com você, tá bom? As críticas, aquilo que você tem para falar, as sugestões, pode mandar, que a gente está aí para caminhar juntos. Obrigado por mais um Papo de Sábado. Você pode escutar no sábado, você pode escutar na segunda, no domingo, a hora que você quiser, porque vai estar lá no YouTube. Resiliência. Pratique resiliência na sua vida. Um abraço, um ótimo restante de sábado, um final de semana
Abençoado para você. Fica aí o meu abraço.